Olá, amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô. Eu sou a Sol e sou imensamente grata pela sua companhia. Agradecer a Deus pela permissão, por estar aqui, a companhia dos anjos, para realizar mais uma leitura interativa para vocês. E hoje, especialmente para você que está com aquela pessoa na sua mente, no seu coração, que estão distanciados ou que, mesmo próximos, vocês não conseguem entender muito bem o que se passa pelo coração dessa pessoa, como estão os sentimentos. Hoje a gente vai dar uma olhadinha nas energias, tá? E ver quais as respostas que os anjos trazem para vocês. A pergunta de hoje é como estão os sentimentos dele ou dela nesse momento. Então, tomem o tempo que vocês necessitarem, mentalizem essa pessoa especial de vocês, se conectem com uma das opções ou assistam as três opções e deixem que a intuição de vocês assinale qual foi destinada a vocês nesse momento. Se nenhuma ressoar, também não tem problema, é só soltar para o universo, deixa aí. Não tem problema nenhum, tá bom? Se quiserem pausar o vídeo, fiquem à vontade. Escolham da forma melhor para vocês e aqui eu vou colocando o deck número 2 e o número 3 de ladinho para a gente começar com quem escolheu a opção número 1, tá bom? Lembrando sempre que a minutagem vai ficar na descrição do vídeo, ok? Então, quais as respostas que os anjos trazem para as pessoas que escolheram a opção número 1? Como estão os sentimentos dele ou dela nesse momento? Para as pessoas que escolheram a opção 1, como estão os sentimentos dele ou dela nesse momento? Então, meus amores, eu vejo que essa pessoa ultimamente estava se portando ou ainda tem uma certa energia de se portar de forma um pouco na defensiva. Vejo que isso é simplesmente uma fachada, tá? Para não se mostrar o quanto vulnerável está nesse momento. Eu vejo uma energia muito favorável ao que se trata em relação ao que essa pessoa está sentindo e o que esses sentimentos impulsionarão em forma de ações dessa pessoa em relação a você, tá? Então eu vejo uma sensatez maior nesse exato momento na energia dessa pessoa. Vejo uma energia transmutando. Essa pessoa estava com muitos problemas, com uma energia um pouco densa à sua volta e por muitos momentos não sabia muito bem o que fazer, qual a escolha melhor a tomar, e isso provocou alguns estancamentos no meio do caminho. Só que à medida com que essa pessoa foi conseguindo vencer os seus obstáculos um a um, uma nova consciência se faz presente aqui e principalmente no que se trata dos seus próprios sentimentos. Então, é como se essa pessoa tivesse tentado se enganar, e não dar tanto valor, tá, aos seus sentimentos, mas não era por maldade, não era para negligenciar o que sentia, mas sim porque, é como se ele ou ela entendesse que não era o momento de colocar toda a sua energia no que estava sentindo mediante tantos obstáculos a serem superados. É como se, essa pessoa sentisse a necessidade de colocar o seu foco em outra área da sua vida e poder escolher alguns caminhos que se faziam necessário, tá? Nos últimos momentos aí de interação de vocês, para quem está afastado ou independente, se vocês estão interagindo mais de uma forma emocionalmente distante. Então eu vejo que essa pessoa tem uma energia muito forte nesse momento de aceitação e de valorização dos sentimentos, e vejo também esse impulso em ir até vocês
para propor um novo início, uma nova energia entre vocês, um recomeço, sabe? Dizer, vamos começar do zero? A gente não começou tão bem, eu tive determinados problemas e que eu não estava sabendo lidar no momento, eu fiz escolhas completamente equivocadas, mas era o que tocava para mim no momento e eu me vi sem saída muitas vezes e eu tive que negligenciar o meu próprio coração, meu sentimento, em nome da superação dessas questões da minha vida, mas agora que finalmente eu consigo respirar um pouco aliviado ou aliviada, eu posso me voltar novamente para esse sentimento, eu posso me dar a oportunidade novamente de colocar o meu coração e os meus sentimentos como prioridade, eu gostaria muito de uma nova oportunidade. Então eu vejo essa pessoa meio que já arquitetando essa reaproximação ou essa conversa franca para vocês que não se afastaram, tá? Essa conversa aberta admitindo que as suas escolhas não foram as melhores, mas que sentiu que era o que tinha para fazer no momento e não tinha outras opções, pelo menos não conseguia enxergar outras opções. Então eu vejo que em relação aos sentimentos dessa pessoa há algo muito mais concreto agora, há uma aceitação do que sente, tá? Desse sentimento valioso. Eu vejo uma paixão crescente que amadurece e que se valoriza com o passar do tempo aí. E à medida que essa paixão vai tomando conta, que essa aceitação vai acontecendo, vejo que isso, logo, logo, o desenvolver dessa história de vocês vai ser a construção de um amor muito bonito, com muito empenho, com muita dedicação em reparar certos erros, mas uma consciência sábia, como eu disse para vocês no começo da leitura, essa pessoa está agindo com uma sensatez impressionante nesse exato momento, e justamente com essa consciência. Eu sei que eu não fiz as melhores escolhas, mas naquele momento era o que me tocava fazer. Então, vejo essa aceitação é muito importante para não ficar remoendo, para não ficar com essa energia de culpa que não é boa para ninguém, estanca toda a situação, nem a pessoa toma uma iniciativa, achando que por conta dos seus erros não pode receber uma segunda chance. É claro que o livre-arbítrio é de cada um de vocês, mas eu vejo uma consciência mais elevada nesse momento, assumindo suas responsabilidades, mas entendendo que no momento não tinha condições não se via em condições de agir de outra forma, tá bom? Então, como estão os sentimentos dessa pessoa nesse momento, dele ou dela? Com certeza estão mais valorosos, estão mais conscientes e essa pessoa aceita nesse exato momento o seu sentimento, coloca o sentimento como prioridade e tem planos de simplesmente te entregar o melhor, de te oferecer o melhor, de propor uma nova chance, mesmo que vocês não estejam separados, tá, verdadeiramente, mas que vocês possam se dar uma nova oportunidade com uma energia completamente diferente da anterior, ok? Vamos agora para as pessoas que escolheram a opção 2. Quais as respostas que os anjos trazem? Para as pessoas que escolheram o deck 2, como estão os sentimentos dele ou dela nesse momento? Para quem escolheu a opção número 2, como estão os sentimentos dele ou dela nesse momento? Então, meus amores, vejo um momento muito mental dessa pessoa. Vejo uma luta travada entre a sua mente e o seu coração. Essa pessoa
tem desejos plenos com vocês, mas ao mesmo tempo não sabe o que fazer para colocar esses desejos em prática, tá? Eu vejo muito pensamento aqui, eu vejo a ocultação dessas intenções com um aspecto de desinteresse, de indiferença, tá? Ao mesmo tempo, essa pessoa tem alguns instantes de lucidez em todo esse duelo que tem vivido, não sabe muito bem, eu vejo muita confusão. Essa pessoa não está com um raciocínio muito lógico nesse momento, principalmente porque não consegue se conectar com a sua intuição. Eu vejo um final de ciclo muito conturbado para essa pessoa, eu vejo um sofrimento muito presente. Ora, essa pessoa deseja ter um oferecimento da tua parte, mas ao mesmo tempo, quando pensa em toda a situação, sabe que ele ou ela que tem que fazer esse oferecimento, mas muitas vezes essa pessoa se retém. Eu vejo que essa fachada de frieza simplesmente se dá pelo orgulho e pelo ego, mas existe uma fragilidade por trás disso tudo, uma insegurança muito grande da parte dessa pessoa em saber o que se passa dentro de você nesse exato momento em relação a, a ele ou a ela. Então existe uma insegurança muito grande, essa pessoa vibra no apego, tá? Por mais que vocês estejam sem contato ou não importa a distância, vejo uma frieza na presença, tá? Para alguns de vocês, não muitos, mas vocês aí conversando, interagindo, mas, sabe, de uma forma tão fria que até parece que vocês não estão nem interagindo. E para outros, uma distância verdadeiramente, mas essa pessoa tem um apego imenso por vocês. Ele ou ela não solta a energia de forma nenhuma. Então, por conta dessa confusão, por conta dessa falta de conexão com a própria intuição, essa pessoa por horas deseja que você, sabe, se comunique, que você tome ação, mesmo sabendo, mesmo consciente de que não é isso que deve acontecer, porque ele ou ela sabe que a falta de sensatez em muitas circunstâncias aí entre vocês é que causou toda essa confusão. Então ele ou ela não sabe muito bem que atitude tomar nesse momento, deseja que vocês se comuniquem, se aproximem, mesmo sabendo que não é essa ordem que deve ser seguida, que ele ou ela precisa se posicionar e precisa buscar por vocês. Mas eu vejo que não é só a questão sentimental que está afetando a vida dessa pessoa nesse momento. Eu vejo realmente um final de ciclo muito doloroso, muito difícil para essa pessoa que tem trazido alguns sofrimentos, talvez com questões financeiras também, alguns problemas de ordem financeira. Mas o mais importante é que no meio dessa confusão toda, no mais íntimo dessa pessoa, quando ele ou ela busca pela verdade absoluta que tem dentro de si em relação aos seus sentimentos, está aqui esse desejo de ter essa plenitude com vocês, de poder viver esse amor de uma forma completa, de uma forma entregue, tá? Mas para que isso aconteça, algumas barreiras precisam ser vencidas e esse controle da mente, esse controle do ego precisa dar espaço aí para a intuição, precisa dar espaço para esse sentimento vir à tona e essa pessoa poder ter algum equilíbrio no meio de toda essa situação. Então, diretamente, como estão os sentimentos dele ou dela nesse momento? Estão confusos. Existe uma dualidade muito grande entre mente e coração, o ego falando mais alto nesse momento, mas a pura essência do ser dessa pessoa, existe um amor verdadeiro, existe um desejo de colocar em prática aí tudo que passa pela sua mente quando ele ou ela se permite a vulnerabilidade de sentir em sua plenitude, ok? Vamos agora com as pessoas que escolheram o deck 3, quais as mensagens que os anjos trazem para as pessoas que escolheram a opção 3. Como estão os sentimentos dele ou dela nesse momento? Pessoas que escolheram a opção 3. Como estão os sentimentos dele ou dela nesse momento?
Então, meus amores, eu vejo um apelo muito carnal nesse exato momento para essa pessoa. Ou talvez para alguns de vocês esse tenha sido um dos motivos, me falam para alguns afastamentos, para alguns de vocês que estão afastados, tá? Essa questão carnal. É como se tivesse chegado o momento em que vocês quisessem algo mais, uma definição do que vocês estavam vivendo, e é como se essa pessoa vibrasse mais nessa questão da paixão, da química, sabe? Desse envolvimento carnal e não conseguia amadurecer nesse relacionamento. Então, eu vejo ainda essa energia muito presente, essa pessoa te deseja muito, existe realmente uma química muito forte entre vocês, mas ao mesmo tempo a, as circunstâncias, vamos colocar assim, as circunstâncias estão fazendo com que essa pessoa possa amadurecer um pouco e entender que as coisas precisam caminhar juntas. Que as coisas precisam caminhar juntas? Ah, essa questão carnal, claro que é muito importante nos relacionamentos, essa química, essa interação, esse desejo, mas que chega um ponto do relacionamento em que a gente precisa ir mais além, a gente precisa se comprometer mais, além do físico, além da carne. Então, eu vejo que essa pessoa meio que esperou e demorou, e isso trouxe um certo cansaço para esse relacionamento ou conexão, e hoje ele ou ela, através de um período aí de isolamento, de afastamento aí, não só entre vocês, mas de todo o ambiente que essa pessoa tem como interação na sua vida, existe uma reclusão nesse exato momento para pensar muito nisso. E essa pessoa consegue enxergar nesse momento que, apesar do seu foco principal até hoje tenha sido esse lado carnal, essa busca carnal incessante por você, existe sim um sentimento, mas existe também um medo muito grande de se comprometer. Eu vejo uma diferença muito gritante entre vocês no que se trata de maturidade para esse relacionamento. Eu vejo que vocês são extremamente sensatos no que querem, sabem muito bem definir os seus sentimentos, sabem onde vocês querem chegar com esse relacionamento, e de outro lado eu vejo essa pessoa completamente imatura ou imatura para viver um relacionamento da forma que vocês estavam antes, tá? A energia era de muita imaturidade, de muita informalidade, digamos assim, e é como se essa pessoa não pensasse muito bem nas consequências dos seus atos, de idas e vindas, ou simplesmente essa busca, sabe? Essa busca de desejo, essa busca instintiva, vamos dizer assim, por vocês. Então, essa pessoa sempre teve, sabe, aquela sensação de que você tem um vício na outra pessoa? De necessitar, de desejar, de sentir falta, mas quando chegava na hora do comprometimento, essa pessoa meio que não tinha maturidade para encarar a seriedade de um relacionamento. Então, vejo que nesse momento existe já um pontinho de claridade que por trás disso tudo, se deixar a imaturidade de lado, se olhar para essa situação com um pouco mais de seriedade, ele ou ela consegue ver a necessidade dessa mudança nesse quesito de amadurecer um pouco e entender os seus sentimentos, que apesar do apelo ser muito físico, de ser uma paixão muito forte, existe também já um certo amadurecimento no sentimento em relação a vocês, e que isso precisa ser colocado mais às claras para que vocês, em contrapartida, se sintam mais confortáveis nesse relacionamento, tá? Numa chance a mais aí para vocês que se afastaram, mas eu vejo que essa espera está prestes a ser finalizada para vocês que deram um tempo aí, que não queriam continuar vivendo esse relacionamento só com esse apelo físico, com essa paixão que é necessária no relacionamento, mas que não só é isso, a gente quer se comprometer, a gente quer sempre algo mais sólido, algo mais estável
como um relacionamento, né? Sempre a tendência é o crescimento, é o amadurecimento do relacionamento. Então, eu vejo que houve um parão aí entre vocês por conta de tudo isso que estava acontecendo, mas eu vejo uma transformação muito marcada em processo, tá? No que se trata do amadurecimento dessa pessoa e reconhecer que é chegado o momento de juntar, da junção das coisas, de juntar paixão, de juntar amor com comprometimento, de escolher todos os dias aquela pessoa, de crescer. Me falam que, sabe, essa pessoa é uma pessoa que, digamos assim, tem sentimentos e oculta porque vive naquela ilusão de viver uma vida de solteiro, solteira eternamente. Então, essa pessoa com distanciamento viu que as coisas não são bem assim, e tudo isso tem promovido aí uma modificação na essência dessa pessoa, mesmo que seja um pouco lenta, e vocês sabem muito bem que estão esperando aí que essa pessoa se posicione, mas eu vejo que finalmente a espera de vocês vai ser colocada no cantinho aí, porque essa pessoa toma ação. E o melhor de tudo, não toma ação buscando vocês apenas de forma carnal, como antes fazia, mas sim, com um pouco mais de consciência, talvez não a consciência total que necessite essa situação aqui, mas falando sinceramente como estão os sentimentos dele ou dela nesse momento, estão amadurecendo, tá? Sentimentos têm, mas, como existe uma paixão muito forte, esse apelo de instinto, de busca, de pele, de química entre vocês, isso é muito forte, é como se essa pessoa tenha dado o foco principal a essas circunstâncias, e agora com o distanciamento, para muitos de vocês é que a ficha veio caindo aos poucos e essa pessoa se deu conta de que existe algo mais além de tudo isso, e a transformação está sendo gradativa, embora para muitos de vocês pareça mais lenta do que deveria ser, mas isso tem uma vantagem, porque quando as coisas acontecem de forma gradativa, as pessoas vão amadurecendo aos poucos e com mais consciência, é muito melhor do que simplesmente hoje tá de um jeito e amanhã dizer eu mudei e não consegui sustentar essa mudança depois, tá? Então isso é um ponto favorável aqui, eu sei que é muito difícil esperar, mas aqui é uma questão positiva, livre-arbítrio de vocês para decidirem quando essa pessoa se comunicar ou voltar, para quem está afastado completamente ou para quem se posicionar, para quem estiver aí junto, mas que quer uma decisão, quer algo a mais dessa pessoa, tá? Então, os sentimentos dele ou dela nesse momento verdadeiramente estão se transformando, estão amadurecendo, para que vocês possam receber a estabilidade que vocês desejam nessa relação, ok, meus amores? Então, essas são as mensagens que os anjos tinham para vocês no dia de hoje. Espero que seja de ajuda. Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima leitura.